Também está conosco a querida Tati Mandelli. Bom dia, Tati. Bom dia, Timóteo, bom dia, Vanessa, bom dia, nossa audiência maravilhosa. Estamos aqui para vários comentários hoje. A AGU pede investigação do Twitter Files no Brasil. Bom, vamos devagar. A AGU é a Advocacia Geral da União, ela serve para defender o Executivo e não o STF. Então tem alguma coisa estranha, porque que ela se coloca aí pedindo uma investigação sobre uma matéria jornalística, né, que não teve nenhum dado sigiloso declarado. Os dados sigilosos foram liberados, vou lembrar, pelo Congresso norte-americano. Então, todos aqueles atos iguais, o copiar, colar, que o Alexandre de Moraes fez em cima de vários perfis no Brasil, que foi denunciado pelo Twitter Files, as provas, ou melhor, os documentos não foram vazados por esses 4 jornalistas, que nem a isso tiveram acesso. Foi vazado pelo Congresso americano. O Twitter entregou para o Congresso americano e o Congresso americano liberou para a imprensa. Então, já é uma coisa meio sem pé nem cabeça, é mais tipo assim, vamos gerar uma notícia, vamos gerar alguma coisa para ver se mostra que a gente vai para cima. Eles não têm como ir para cima. Quem vazou os documentos propriamente ditos, que dizem respeito à nossa justiça, assinados aí pelo Alexandre de Moraes e pela turma aí que estava perdendo o seu tempo, claro, tempo aí para defender o Brasil, para fazer e buscar apoiadores de direita, isso não foi os jornalistas do Twitter Files que fizeram. Então, estão tentando pessoalizar um problema que é muito maior. Então, não é a questão de quem disse, a questão é o que foi dito. Os arquivos já estavam liberados desde que o Elon Musk comprou o Twitter, são arquivos internos de uma empresa que foram liberados para que outras pessoas tivessem acesso. Então, os jornalistas fizeram o Twitter File numa análise desses documentos e ali tiraram algumas conclusões, etc. Mas os dados sigilosos dos quais se trata isso que eles estão falando, não foi exatamente o Twitter Files, foi o Congresso norte-americano que liberou aquelas 500 e tantas páginas de documentos, né, expedidos aí pela nossa justiça, pedindo esses bloqueios. Então, eu acho que é uma coisa sem pé nem cabeça, o sistema tem que fazer alguma coisa, então agora eles vão inventar coisa do além, né? Então, é isso aí. Eu acho que isso não tem nenhuma repercussão, na verdade, o que a gente está falando são de documentos que estão de posse do Congresso americano, o Congresso americano, de posse disso, vai tomar decisões, o Elon Musk vai fazer uma cariação, uma entrevista, enfim, vai ser ouvido. Junto com ele também vai ser ouvido o dono do Rumble. Não vamos lembrar que o Rumble, por causa desse mesmo problema de censura, resolveu sair do Brasil. E como eu já tenho dito há muito tempo, a briga que se trava no mundo nesse momento é a briga dos que são a favor da livre expressão e aqueles que são a favor do discurso e da narrativa. Alexandre Moraes autoriza pedido da PGR e determina novas apurações em inquérito contra Bolsonaro por cartão de vacina. Eu acho que aí tem uma mentira intrínseca na própria solicitação, porque diz assim, vão solicitar ao governo americano, não diz isso? Que vão solicitar ao governo americano a prova de que ele entrou com a vacina? Pois é, eu que viajo para os Estados Unidos toda hora, eles não pedem mais há muito tempo, e mesmo na época da pandemia, eles olhavam e não faziam nenhum tipo de registro. Então, assim, é impossível os Estados Unidos, na hora que você entrava nos Estados Unidos, você mostrava, né, o teu comprovante de vacina, e o rapaz da imigração mandava você passar. Ele não fazia você preencher um documento, ele não preenchia um documento, ele não botava o número da dose. Não existe, simplesmente, isso é uma informação inexistente nos Estados Unidos. Inexistente, gente. É impossível isso acontecer, porque os Estados Unidos não checa esse tipo de coisa. Então, olha como é que já começa a mentira, vamos pedir a prova daqui, dali. Não pode fazer nada disso, é bravata. Eu acho, diferente dos meus colegas de bancada, que esse contra-ataque não passa de bravata sem pé nem cabeça.
eu preciso gerar uma manchete no jornal, preciso botar aqui os comentaristas a falar sobre mim, então eu digo qualquer porcaria, escrevo qualquer bobagem, e aí as pessoas dão vazão. Não existe isso. É impossível o governo americano dizer se o Bolsonaro entrou ou não no cartão de vacina, porque ele não checa. Não checava ele porque ele era o presidente do Brasil. E todos os lugares com que ele foi sem esse comprovante de vacina. Então é uma coisa ridícula. É pior que a baleia, ou é tão ruim quanto a baleia. Já arquivaram a baleia. Que me disseram, andou dando tchauzinho lá em Copacabana, lá no comício do Bolsonaro. Que as baleias mesmo foram lá também no domingo. Então, imagina, é de um ridículo, é de uma falta de tudo isso. Diferente de outros lugares um pouco mais estritos, como talvez a Alemanha, a gente pode dizer, os Estados Unidos, eu entrei milhares de vezes durante a pandemia. Eles olham um papel e mandam você embora. Não existe um carimbo, não existe um registro, não existe um nada sobre certificado de vacina para entrar nos Estados Unidos. É palhaçada completa. Também não tem aqui no Brasil, viu? Quem entrou no Brasil também viu. Não tem, tinha um carinha ali do Ministério da Saúde que olhava o teu certificado e mandava você passar. Nem perto da Polícia Federal não era. Então, pelo amor de Deus, coisa ridícula. Não tem mais o que fazer. Não gostaram, foi, né? A gente estava esperando isso. Isso sim, eu concordo com meus colegas de bancada, com aquele monte de gente em Copacabana, com todas as coisas que foram ditas ali a respeito dessas pessoas pelo pastor Malafaia. Alguma coisa ele tinha que fazer. Então, o que eu vou fazer? Eu não tenho o que fazer. Ah, então pede aí o negócio da vacina. Quer dizer, é palhaçada. É pura palhaçada para gerar narrativa dentro do Brasil, para fazer os incautos acreditarem que tem qualquer coisa errada, ou aqueles haters do Bolsonaro dizer, tá vendo, vamos prender ele. Cada dia é mais difícil isso acontecer, cada dia ele mais forte, cada dia o Moraes mais fraco, e esse governo é um desgoverno completo, que não tem um ministro sequer que faça um trabalho digno de nota. Comitiva brasileira de políticos esquerdistas vai aos Estados Unidos para discutir embate com Elon Musk no Congresso dos Estados Unidos. A caravana do inferno é o seguinte, os nossos parlamentares tinham uma audiência marcada na Comissão de Direitos Humanos que foi cancelada por um democrata a mando do Jorge Soros, porque não queria que os parlamentares fossem ouvidos pela comissão toda. Acabou que foram para os Estados Unidos, foram ouvidos por um parlamentar só, criaram aquela assessoria de imprensa e, apesar da gente ter achado na época que não tinha sido muito efetivo, deu todo esse resultado que a gente está vendo aí. Mas isso, gente, foi antes. Agora, os papéis estão aí. A gente tem papel divulgado de cidadão americano com mandado de prisão pelo Alexandre de Moraes. Isso circulou no mundo ontem. Falamos ontem aqui. Então, assim, primeiro que a caravana do inferno não podia ter escolhido piores representantes para essa função, né? Porque, assim, vamos combinar que vai discutir o quê? Nenhum desses aí fala inglês, nenhum desses tem o mínimo de educação, não tem o mínimo de informação, não tem o mínimo de instrução. Então, é lógico que é uma coisa midiática. É um embate, na verdade, entre o Jorge Soros e o Elon Musk, né? Porque o Jorge Soros ele mantém esses grupos de esquerda, patrocina vários dos nossos políticos, grupos, ONGs. Ele já vem atuando, esse bilionário esquerdista, progressista, salafrário, no Brasil há mais de 40 anos. Então, esse papo, o bilionário do Elon Musk chegou agora, né? Porque o Jorge Soros já está aí há muito tempo, né, atrapalhando a educação no Brasil, atrapalhando o desenvolvimento do agronegócio, atrapalhando o nosso Brasil para nos manter assim, escravos dele. É isso que ele quer. E esses representantes aí da esquerda são outros representantes desse mesmo Jorge Soros aqui no Brasil. Então, estão indo para lá, vão ter um ou outro destaque em alguma mídia internacional que ainda não tenha um pingo de vergonha na cara, porque parece que até os americanos estão botando um pouquinho mais de vergonha na cara agora, na hora de dar as notícias, vão lá defender o progressismo, a extrema-esquerda, os absurdos e tudo isso que o americano também já não acredita mais. Então, assim, é um discurso falido, é um discurso que só tem respaldo nas suas próprias narrativas. Escolheram piores parlamentares impossíveis, porque, né, se tivesse escolhido alguém de esquerda com um pouco mais, né, talvez de fluência, né, a gente tivesse alguma chance
de ser ouvido e virar notícia lá fora. Infelizmente, vamos virar notícia mesmo aqui dentro, para esses jornalistas que acabam sendo todos jornalistas que recebem ou que militam em torno desse governo, que já também não anda muito fácil para eles, nem aqui no Brasil, nem lá fora, porque a verdade ela acaba se sobrepondo sempre. Então, é uma palhaçada de tentar dizer, não, a gente também vai lá. A verdade é que eles vão lá em maio, a audiência do Elon Musk e do Rumble é apenas no dia 8, eles vão muito antes, tem provas robustas nos Estados Unidos de quebra da lei brasileira ou de pedido de quebra de lei brasileira para empresa estrangeira dentro do Brasil, o que também afeta, eu vou dizer de novo, a Meta, o Facebook, o Google, o YouTube, que são outras plataformas que baixaram a cabeça para essas ilegalidades. Isso tudo já está lá no governo americano e não dá para dar ré nesse foguete aí. Nesse foguete aí, ele precisa andar. É claro que dentro de uma administração Biden, ele vai andar muito mais lentamente do que andaria numa administração do Trump, que já deveria ter imposto ao Brasil algumas condições que se impõem a ditaduras. Ainda não chegamos nesse ponto, mas estamos a caminho. Então, o que vai acontecer com esses esquerdistas, essa meia dúzia de mulher gritona, que grita, grita, grita quando não tem argumento, é nada. Não vai acontecer nada. Não vai ter nenhum impacto. Porque essas pessoas em si não têm nenhum impacto num lugar onde as pessoas têm um QI mais acima do que a média do Maranhão. Então, assim, esqueçam isso, esqueçam esse bater de pé. Isso é uma coisa desesperada de um Jorge Soros que agora está exposto aí em plataformas de Felipe Neto, em plataformas de caça de empresários como a Sleeping Giants e várias outras iniciativas pró-censura no Brasil, todas elas financiadas pelo Jorge Soros. E para quem é esquerdista e não gosta de bilionário, anda aproveitando bem dos bilionários, vocês, né? Em vídeo, Eduardo Bolsonaro diz que pode ser preso por Alexandre de Moraes. Eu acho que antes de caçarem o passaporte do Eduardo, que tem esse sobrenome tão forte, que daria uma comoção gigante internacional, acho que o Alexandre de Moraes tem mais vontade de caçar mesmo o Marcel Van Hatten. Porque eu acho que o Marcel tem sido bem mais aguerrido aí nas suas colocações, inclusive mais forte, né? Porque ele tem atacado, como o pastor Malafaia, tanto o STF, como o desgoverno, como também as Forças Armadas. E não podemos esquecer que o Marcel Van Hatten é gaúcho. E também é gaúcho a nossa Melancia Mourão, né? A Melancia Mourão também é gaúcha, que no dia seguinte à fala do Marcel chamou ele de inconsequente, de menino e de um monte de outras coisas. Então, quer dizer, a chapa está esquentando, não podemos dizer que não temos parlamentares aguerridos, né? O importante no Brasil é que temos um monte de frouxo. Não é os 3 ou 4 ou 5 ou 10 aguerridos que são muito aguerridos, é o exército de frouxo. Aqui na Bahia, quantos frouxos são? Uns 30, pelo menos. Olha que de 39 aqui na Bahia, 30 pelo menos são frouxo, velho. Frouxo. Né? Incapaz de sair de cima do muro, incapaz de se posicionar a favor do povo brasileiro, contra a corrupção e outras coisas importantes aí dessas pautas nossas conservadoras. Então, assim, eu acho que ele não vai forçar tanto, seria forçar demais. O Eduardo hoje é um parlamentar conhecido no mundo. Se ele for preso, seu passaporte for cassado, seria um ato já de uma extrema ditadura, coisa que também esses progressistas, amigos do Barroso, gostam de dizer que vivem numa democracia. Então, essa democracia não ia funcionar muito bem, e aí eu acho que eles estão meio acuados. E foi bom que o Eduardo fez esse vídeo, que já disse, já avisei a galera, viu, que vocês estão querendo me sacanear. E aí, então, você segura a onda aí, porque senão vai ficar ruim, vai pegar mal. E vai pegar mal. Vai pegar muito mal eles fazerem qualquer tipo de perseguição ao Eduardo por conta do sobrenome, né? Porque se fossem caçar o passaporte de outros parlamentares, teriam que caçar pelo menos uns 15 ou 20. Então, assim, acho que isso não vai acontecer, mas acho que é fundamental que o Eduardo continue nesse trabalho, que ele continue fazendo essa divulgação internacional, junto com ele, todos esses outros
corajosos, né? Cheios de testosterona, aí que nós precisamos na política brasileira, né? Porque de parlamentar frouxo, o Brasil já está de saco cheio. E eu espero que essas próximas eleições municipais demonstrem isso, que ninguém mais aguenta político em nheco-nheco, político que não diz coisa com coisa, político que não se posiciona. E a gente que mora aqui no Nordeste tem mais nojo ainda, porque aqui tem menos ainda, não tem nenhum. Aqui na Bahia, inclusive, é casa de conjunto vazio, não tem nenhum. Então, assim, eu acho que é por aí, nós temos que ser muito firmes aí nessa posição, os parlamentares, todos eles, e temos que levar para fora mesmo o que está acontecendo aqui. O mundo agora já está olhando, porque antes eles contavam com uma coisa. Eles podem falar o que quiserem, não vai dar repercussão. Eles podem dizer o que for, a gente não vai noticiar. Não, mas agora, gente, para aí, já foi notícia do New York Times, do Washington Post, de tudo quanto é. Não dá mais, entendeu? Para tapar o sol com a peneira, isso não vai dar mais. Então, quem defender agora essas arbitrariedades do STF se posiciona ao lado da censura no mundo. E isso não é uma posição boa, principalmente quem mora em país democrático, como os Estados Unidos, a Europa. Né? Eu tenho certeza que lá na Alemanha não é diferente. Nenhum jornalista quer ser visto como um cara a favor da censura. E agora, se posicionar a favor desse Estado democrático de direito, de Araque, que mais parece uma ditadura no Brasil, não é uma posição boa nem confortável para ninguém. Eu vou lembrar também que o Brasil também se posiciona a favor do Hamas, que o Brasil também se posiciona a favor do Irã, que o Brasil também se posiciona a favor da Rússia. Então, assim, vai ficar meio difícil para a galera do Soros, lá no Ocidente, continuar vendendo essa ideia aí de que somos a extrema-direita. Aliás, eu acho que tem uma coisa que ficou muito boa assim, nessas últimas 2 semanas, e, para mim, foi o grande lance nosso da direita. Nós viramos agora a internacional da direita no mundo, né? O Brasil lidera o grupo internacional, porque agora é a Austrália, é a Alemanha, é tudo. Que bom, eu falei isso há 2 semanas atrás, esse era o objetivo do Musk. Era, assim, a pessoa que defende a liberdade de expressão contra todos os outros que querem que você só receba a informação que eles acham que você é digno de receber. Então, é isso mesmo que está acontecendo. O Eduardo, não acredito que vai acontecer nenhuma prisão por esses próximos dias, justamente porque eles não têm elementos, não tem elemento nenhum. A gente viu que até prisão, como eu falei, de cidadão americano foi decretada aqui nesse país, o que é um absurdo diplomático. Então, assim, não acredito que nada disso vá acontecer, e eu espero que o Eduardo faça uma excelente viagem a Bruxelas, que depois disso ele vá aos Estados Unidos e que ele continue sendo essa voz aí pela liberdade, não só do Brasil, mas de todo o mundo. Agora, Musk defende a Austrália na liberdade de expressão, depois do embate com o Moraes. A briga com a Austrália ela é mais grave que isso. Como a Vanessa bem lembrou, na época da pandemia, eles foram bem estritos. Vamos lembrar que eles não deixaram o campeão mundial de tênis sequer disputar o Aberto da Austrália, porque ele se negou a tomar o experimento. Sorte dele, porque naquele mesmo torneio morreram 3. Mas, assim, a briga é porque eles pediram que o X removesse as imagens desse atentado com faca e fizeram várias intimações para o X, as mesmas não foram feitas para o YouTube. E aí é que ninguém entendeu. Quer dizer, como assim? Quer dizer que o governo da Austrália só está contra o X, não está contra os outros estão ok, porque os outros estão jogando no mesmo time? Essa é a questão fundamental ali na discussão da Austrália, tá? Você que não tem bem noção do que o Musk está brigando, ele está dizendo por que eu tenho que tirar e o YouTube não tem que tirar. Qual é a função disso? O que está por trás disso no mundo, né? Aqui vai afetar você que está nos ouvindo, provavelmente. O X, amanhã, 23, não, hoje, 24. Vai lançar o X News, que é uma espécie de YouTube do X. Sério? Não sabia disso, não. Vamos mudar, né? Vocês não sabiam? Não sabia. Vocês acham que ele contratou o Tucker Carlson por quê? Que é a maior pessoa do mundo, para puxar... Vai lançar a plataforma de streaming como se fosse o YouTube? A plataforma de streaming, Opa! Como o YouTube será lançada pelo X logo, mas é logo mesmo. Isso significa
que vai dar uma chance de broadcast para um monte de gente. Você acha que ele levantou o Alan por quê? Porque o Alan tem 1 milhão de seguidores, 2 milhões de seguidores. Ele é um comunicador, então esses comunicadores todos e essas notícias todas que vão para baixo do tapete é justamente esse o grande mercado aí que o Elon Musk já está prevendo, porque ele comprou primeiro o Twitter, que é uma rede social, e agora vai fazer desse Twitter um grande concorrente do YouTube. Eu, particularmente, acho maravilhoso, porque o YouTube tem sido uma plataforma mal utilizada pelos seus gestores para fazer propaganda globalista. Então, assim, o que está por trás é exatamente esse jogo de poder aí grande no mundo, né? Vamos lembrar que a Austrália também foi muito estrita com relação à pandemia, mas foi uma das primeiras a punir ou a indenizar as vítimas. O Japão e o Reino Unido também já estão indenizando as vítimas. No Japão, inclusive, o próprio laboratório é proibido de operar já no Japão por conta da quantidade de vítimas do experimento. Então, a gente está vendo que o mundo aí está acordando para essa agenda que começou com a pandemia, para terminar com nós todos escravos no final de 2030. Ela tem antagonismos mundiais. E, entre esses antagonistas, o Elon Musk lidera isso. Eu vou esperar daqui a pouco um outro comentário para contar para vocês um bocadinho da história do Telegram, que eu tenho certeza que vocês também não conhecem. Felipe Neto chama Arthur Lira de excrementíssimo em discurso na Câmara dos Deputados. Eu acho que o Felipe Neto é um ser em decadência, né? Eu acho que pagando bem que mal tem, né? Então, chamar o presidente da Câmara de excrementíssimo depois de ganhar $250 mil de financiamento da Open Society para promover a censura, tá valendo, né? Porque $250 mil são mais de R$1 milhão, né? Então, foi isso que ele recebeu do Jorge Soros para ser esse defensor aí da censura, mesmo que ele fale hoje para 140 pessoas. Ele causou diversos maus ao Brasil, diversos delitos, entre eles a gente tem o escândalo da Blaze, que para mim é o mais grave. Quer dizer, ele, de uma certa forma, foi garoto propaganda de um esquema piramidal que lesou a milhares de pessoas na Blaze, não foi indiciado por isso, porque é amigo do rei, então fez a propaganda, e eu acho que nós, assim, cidadãos comuns, devemos a ele, talvez, uns quilinhos a menos, porque hoje ninguém mais come bis em função dele, né? Inclusive, hoje eu passei na frente, falei, vou comprar um bis, falei, não vou não, porque ele patrocinou. Rapaz, pior que o eu nunca mais comprei Neto. por causa disso, é verdade. Então, assim, essa é o efeito Felipe Neto, né? Quer dizer, para um anunciante é um efeito nefasto, né? Bota a tua marca lá e você está morto. A tua marca, a Blaze, tudo, né, vai acabar, porque ele tem essa condição maior de detonar uma marca do que de levantá-la. Coisa que não era verdade há 10 anos atrás. Então, ele é um ser em franca decadência. Os 140 pessoas vendo ele é o mínimo, e o fato do presidente da Câmara nem sequer rir do comentário dele já mostra o quão insignificante ele é, porque não importa do que me chamam, depende de quem me chama. E como ele não é ninguém, o Arthur Lira nem deu bola, porque ninguém dá bola, porque uma pessoa que é um zero fala. E eu acho que é isso sobre o Felipe Neto. Ele é um nada. O Jorge Soros gastou $250 mil para criar um monstrinho que não serve mais para nada, ainda bem. Tem outra questão, né? Tem uma questão mais grave. Ele perguntou por que os jornalistas investigativos não falam o que está acontecendo. Então, eu vou dizer para você, nosso ouvinte, que jornalistas? Que jornalistas? Há mais de 15 anos que quase todos os veículos da Bahia, com exceção de um ou outro independente, vivem de recurso do Estado. E, por isso, tem algumas matérias proibidas. A gente não pode falar de aumento de violência, não pode falar de baixo desemprego, de baixo emprego, não pode falar de invasão de terra, não pode falar nada que é investigativo. Então, infelizmente, essas questões investigativas têm que ser feitas pelos nossos deputados e assessores de direita. É o único jeito, porque jornalistas não existem mais na Bahia. Nenhum jornalista é capaz de dar um furo contra o governo. Qual foi o último furo contra o governo que você viu qualquer jornalista fazer aqui na Bahia? Eu te garanto que tem pelo menos quase 20 anos. Então, assim, acabou o jornalismo, acabou a notícia. Então, eu só dou a notícia daquilo que é bom. E aí os outdoors dizem, ai, que bonitinho, mundo de Alice.
Todo mundo vivendo aqui na Bahia, no mundo de Alice. Lê os Aldori e acha que é mundo de Alice. Por quê? Porque não tem um jornalista para contrapor aquele Aldori e dizer, pô, isso não é assim, isso não aconteceu assim, isso não foi assim. E sem isso não temos democracia. Então é isso que aconteceu. Evidentemente que num estado assim não atrai investimento. Quem é que vai tirar o dinheiro, o seu dinheiro, e colocar na Bahia? Eu tenho dito isso. Seja para comprar uma terra para plantar, seja para montar uma indústria, seja para o que for. Como disse o Timóteo, o ICM mais alto, são salários, a educação mais baixa, é a quantidade enorme de violência, são coisas que fazem qualquer empreendimento ir embora de um estado. Então, é isso que aconteceu. O polo de Camaçari provavelmente vai morrer à míngua. E o que aconteceu com a BID? O que aconteceu com o trem do subúrbio? Diz que agora quem vai ganhar é aquela antiga lá da Lava Jato, que vai fazer mais rolo. Mais rolo, é só rolo. A Bahia só virou a manchete em jornal de economia na época da Lava Jato, porque corrupção era um estado chamado Bahia. Então, é exatamente isso que aconteceu. Então, um estado que é conhecido pelo seu alto índice de corrupção não é um estado que vai atrair investimento, nem nacional e muito menos estrangeiro. Então, o que nós estamos vendo na Bahia é isso. Vai morrer tudo à míngua. Ninguém viu movimentação nenhuma dessa BYD até agora. A tal da ponte agora resolveram abortar. Cadê a ponte? Abortaram a ponte. Verdade. Abortaram a ponte. Eu vi uma matéria do ACM Neto. Finalmente alguém teve coragem de dizer essa ponte era mentira. Pô, depois de tanto outdoor, né? Depois de tanta coisa. E o que vai fazer uma ponte, gente, para ligar o nada a coisa nenhuma? Conseguiram destruir Itaparica. Itaparica é hoje um dos lugares mais violentos da Bahia. Quem vai fazer uma ponte para ligar lá? Tem outra coisa. Dizer que ferryboat, todo ferryboat é aquele horror... Aí vocês não conhecem a Croácia, vocês não conhecem outros países Israel, que vivem né? exatamente É. E que usam ferryboat para tudo. E o ferryboat é uma coisa decente, o carro entra, o carro sai. Não é essa indecência, como bem disse a Vanessa, que dá medo de entrar, dá nojo de entrar. Dá nojo de entrar no banheiro. Esse tipo de coisa é coisa, infelizmente... Ô, e agora Tati, quem mora do outro lado é quem se sujeita a isso. E o que aconteceu com a elite? Saiu de Itaparica. Quando eu mudei para cá, o lugar mais chique para veranear era Mar Grande, que chamava? É. Era Mar Grande. Todo mundo ia para Mar Grande. Onde é que eu vou para Mar Grande? Eu peguei minha lista no ferry, estou indo para Mar Grande. Quem é que vai para Mar Grande agora? Um amigo meu Já para vender era um ruim o terreno, ferry, né? quase Tá. se lascou, quase teve que dar o terreno para alguém levar. Então, imagine... Sabe? Agora dizer que vai fazer essa ponte não sei quantos bilhões para ligar o nada a coisa nenhuma. Alexandre de Moraes admitiu em decisão que justificativa para prender Felipe Martins é duvidosa. São muitos os nossos presos, né? A gente tem o Mauro Cid, tem aquele Coronel Naime, tem o Felipe Martins, e todo mundo sabe o estado que saiu o Anderson Torres da cadeia, né? Que também foi outra injustiça imensa, que foi colocar o Anderson Torres, também já nada que ver com o assunto, na cadeia durante meses. Então, assim, é óbvio que a gente está vivendo uma situação de muitos presos políticos no Brasil, sem justificativa nenhuma. O nosso consolo é que ele agora admitiu que é duvidoso, talvez ele libere. Nessa próxima vez, vamos continuar rezando aí pelo Felipe Martins, para que ele saia da cadeia. Aliás, todos os políticos, o próprio presidente Bolsonaro, em Copacabana falou dele, o Silas Malafaia falou dele. Quer dizer, ele é um assunto recorrente, as pessoas estão indignadas com a prisão do Felipe Martins, e eu espero que o Alexandre de Moraes dê um passo para trás. Está todo mundo aí falando como é que vamos arrumar o Brasil, né? Quando se elegeu esse governo, lá em 2022, uma parte grande aí das pessoas que tiveram a coragem de fazer o L dizia que ele ia pacificar o Brasil. Nós estamos cada dia mais distantes dessa pacificação. E essa pacificação fica cada dia mais distante, conforme vai ficando distante também o povo brasileiro dessas políticas públicas implantadas por esse desgoverno. Quer dizer, se é que implanta alguma. Mas o que a gente percebe agora é que as pessoas de esquerda são uma minoria, enquanto as pessoas de direita e de centro-direita são uma grande maioria. Aliás, não é à toa que o Zé Dirceu disse que o governo era de centro-direita, né? Como se fôssemos todos idiotas. Então, assim, eu acredito que nós vamos ver uma pacificação. Eu espero que a gente comece a ver agora alguma pacificação acontecendo.
infelizmente, não virá dos dois boca-mole que tem na presidência do Senado e da Câmara. Aliás, eu fico pensando que desde Eduardo Cunha não tem nenhum presidente da Câmara que tenha realmente assim coragem, né, para fazer alguma diferença ou para propor alguma coisa realmente importante. No Senado nem lhe diga, porque antes do Alcolumbre era o Renan Calheiros, troca 6 por meia dúzia, botou o Pacheco, agora querem trocar 6 por meia dúzia de novo, porque o Alcolumbre nada é a mesma coisa. Então, assim, nós temos dois poderes cuja presidência é escolhida justamente por ser covarde. Então, aí começa a ficar difícil. O Felipe Martins, eu espero que seja solto o mais breve possível, e no que depende, o que deveria depender dos nossos parlamentares, isso devia ser uma pauta que já devia, inclusive, estar tomando vários outros veículos no Brasil. Vamos ver o que vai acontecer. Eu acho que hoje estamos um pouquinho melhor do que estávamos antes, porque já estamos vindo gente grande pular do barco. E gente muito grande pular do barco. Ontem, o Esteves, dono do banco BTG Pactual, já disse que a reeleição do Lula é uma impossibilidade porque ele traiu o povo brasileiro e todas as metas que ele fez econômicas foram por água abaixo, que já é um sinal importante aí do mercado dizendo que não vai avalizar. Então, eu acho que estamos melhor hoje do que já tivemos. Temos que ter um pouco de esperança e, quem sabe, essa esperança ainda retire o Felipe Martins da cadeia. Imprensa brasileira, abre aspas, imprensa brasileira fez jogo sujo com o Bolsonaro, fecha aspas, diz o jornalista português. Tem um trecho da fala dele aí, Pedro? Pois é, ele foi lá e disse o que quis, sem pausa, disse tudo e escancarou, né, para a gente o maior vexame, eu acho que de todos os vexames que aconteceram recentemente, aquele documento da Polícia Federal dentro da sala de Spaces, discutindo com o jornalista e colocando aquilo como se fosse prova de que o ex não cumpriu, não sei o quê, 50 páginas. Aí você pergunta, a Polícia Federal aqui não vai atrás de bandido, não vai atrás de traficantes, não vai atrás de abusador de criança, não vai atrás de assassino, agora fica espionando ideias em salas internacionais dentro do Twitter. Quer dizer, ele expôs a Polícia Federal como um órgãozinho, assim. A Polícia Federal, que já foi aplaudida há menos de 10 anos atrás, era considerada pelo brasileiro, talvez numa pesquisa espontânea, como órgão que o brasileiro mais confiava, hoje virou uma piada. E esse Sérgio Tavares faz parte dessa piada. Quem é que pegou esse cara no aeroporto? Que burrice foi essa de transformar esse tipo de censura prévia em assunto internacional? Só uma Polícia Federal desestruturada, sem plano de ação, um órgão que nós pagamos e que hoje em dia, para nós, é sinônimo de vergonha nacional. É isso que ele expôs. E ele expôs isso ontem brilhantemente lá no Senado. Eu acho que é preciso mesmo que venha alguém de fora para dizer, às vezes, o que o brasileiro não consegue dizer de jeito nenhum, porque está sendo censurado de várias formas. Então, eu achei a fala dele sensacional. Google veta impulsionamento eleitoral neste ano 2024. Mas eu acho o seguinte, tá todo mundo com medo, né? Porque ninguém sabe qual é a regra das big techs aqui. Esse assunto aí que o Elon Musk levantou, ele diz nas entrelinhas que as outras plataformas, o Google, o YouTube e a Meta, quebraram o marco da internet e o sistema de proteção de dados. Porque, segundo a solicitação daqueles ofícios que a gente viu que foram para o Twitter, os mesmos foram para a Meta, e a Meta não contestou. Significa que a Meta pode ter dado o seu nome, o seu endereço, o seu telefone, todos os seus dados para o governo, e isso, eu vou dizer, é ilegal. Então, eles têm muito medo, porque o nosso marco da internet é um dos mais estritos no mundo, e segundo uma pessoa que eu conheço que trabalha numa dessas grandes big techs, ela me disse que o grande medo deles é que uma ação de uma pessoa individual contra eles pode tirar, por ação de um juiz qualquer de primeira instância, toda a plataforma do ar, em alguns casos. Então, eles estão morrendo de medo, porque
O Marco Civil não vale, eles estão recebendo ordens, estão cumprindo ordens ilegais, estão correndo agora um risco nos Estados Unidos. É isso que o Elon Musk expôs, afinal de contas. Então, assim, eu acho que elas estão se precavendo, né? Se precavendo bastante desses para impedir esses impulsionamentos em época eleitoral. Eu acho que essas eleições, inclusive, né, eu vejo muitas pessoas dizendo, não sei quem eu vou votar para vereador, não sei quem eu vou votar para nada, né? Então, se você não sabe e acredita que a esquerda é o mal desse país, vote em qualquer coisa que não seja esquerda. Porque o que nós temos que impedir é que a esquerda ganhe cargo, ganhe prefeitura, ganhe vereança. Esse é o nosso objetivo. Ah, mas o cara de direita não era tão bom. Dane-se. Não é importante isso agora. O importante agora é eles entenderem na urna que são minoria. E isso depende de você aí. Então, escolhe aí o teu candidato com cuidado, com muito cuidado. Ah, não concordo com tudo, não importa. Ah, mas o outro fulano é meu amigo, esquece. Ah, mas o outro é meu... Esquece, esquece. Indica o voto em quem votou a favor da liberdade. E aí vamos começar a ver a mudança agora em outubro, tenho certeza. Eu queria agradecer a Tati pela participação hoje no programa. Tati, excelentes comentários. Até a próxima semana. Até semana que vem, vou ver com a Rebeca se vem terça ou quinta, né? Porque quarta é feriado. Feriado de quê? 1º de maio, 1º né? de maio. Ah, é dia do trabalho, pai. Não, é dia do trabalho, o dia que tem que trabalhar, né? Não entendo esse negócio. O cara vai comemorar o dia do trabalho e tira a folga. Mas no meio da semana, O dia do né? trabalho teria que ser o dia que a pessoa mais trabalha. Tinha que dobrar a carga, né, de trabalho. Mas, ô Tati, a gente vai ver isso, viu? Dependendo da semana, teremos o Brado Jornal aqui de quarta-feira. Então tá. Então estou de volta com vocês semana que vem. Um abraço para vocês, a nossa audiência maravilhosa. E a todos vocês até a semana que vem.